chegou a hora de mais uma edição do Inteiro Teor. Sejam bem-vindos, fiquem com a gente porque vamos falar sobre um assunto recorrente que afeta muitas pessoas: os planos de saúde. É agora, não sai daí! Justiça considera válida a notificação de inadimplência enviada à beneficiária de plano de saúde e recebida por porteiro. Decisão do TRF1 confirma a multa aplicada à operadora de plano de saúde por demora na autorização de procedimento médico. E no quadro Inteiro Teor Notícias, acompanhe muitas outras decisões da Justiça Federal. Fique com a gente! É comum que grande parte da correspondência que chega a condomínios seja recebida por porteiros e não pelo destinatário final. Mas isso não justifica a alegação de desconhecimento dessas comunicações. O próprio Código de Processo Civil, por exemplo, já presume como válidas as intimações recebidas no endereço informado. Acompanhe na nossa primeira reportagem o desfecho de uma história envolvendo uma notificação de inadimplência enviada por uma operadora de plano de saúde. Desde o início da pandemia, as pessoas foram obrigadas a ficar mais em casa. Mas antes, o cenário era diferente. Na rotina da maioria das pessoas, o lar permanecia vazio boa parte do tempo. A vida corrida, o trabalho o dia todo, os estudos e outras atividades faziam com que os brasileiros ficassem mais na rua. Por isso, nem sempre era o próprio morador quem recebia encomendas ou correspondências registradas. Este empresário que trabalha na geração de conteúdos para gestores condominiais e empresas do segmento explica que a prática ainda é muito comum. Uma facilidade para os moradores, mas que requer cuidados. É muito importante você ter um protocolo de entrega, seja aquele protocolozinho físico, tá? Onde as pessoas escrevem, onde o porteiro vai escrever a entrega, ou hoje tem sido muito utilizado de maneira digital aí via aplicativo, tá? Então é muito importante ficar atento a essas situações. Sabemos que diante das circunstâncias atuais é importantíssimo termos este procedimento cada vez mais funcionando adequadamente, visando evitarmos inclusive problemas judiciais. Mas mesmo com os cuidados, ainda há casos que só são resolvidos na justiça. Recentemente, uma cidadã registrou denúncia na Agência Nacional de Saúde após ter sido excluída do plano de saúde por inadimplência superior a 60 dias. Ela alegou que não recebeu a notificação prévia do débito conforme previsto no regulamento do plano. A agência autuou o convênio que questionou a multa na justiça. O caso veio parar aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a quinta turma entendeu ser correta a determinação de anulação da autuação, visto que a correspondência foi enviada ao endereço da beneficiária e recebida pela administração do condomínio. Além disso, posteriormente, a mulher fez o parcelamento do débito, o que demonstra que ela foi efetivamente informada. O colegiado destacou que é válida a notificação postal quando enviada para o endereço certo e com registro de recebimento. A turma citou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é muito raro o morador receber as correspondências pessoalmente. Este advogado acrescenta que o próprio Código de Processo Civil passou a presumir como válida a intimação recebida no endereço informado. A lei é clara ao estabelecer no artigo 248, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que nos casos dos condomínios edilícios e loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado de citação ao porteiro designado ao recebimento daquelas correspondências, ponderando todavia que poderá esse se escusar do recebimento sob as penas da lei, desde que faça de forma fundamentada, por escrito, por exemplo, dizendo que o condômino ali não mais reside.
Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, TRF1 confirma a multa aplicada à operadora de plano de saúde por demora na autorização de procedimento médico. E no quadro Inteiro Teor Notícias, outras decisões da Justiça Federal que fazem a diferença na vida de muitos brasileiros. É já, aqui no Inteiro Teor. Já que o assunto é plano de saúde, vamos relembrar uma história mostrada aqui no Inteiro Teor sobre a dificuldade e as dúvidas que muitos usuários encontram na hora em que precisam acionar a operadora. O que o plano de saúde deve cobrir? O que ele pode restringir? Nem sempre as coisas ficam claras e a alternativa, muitas vezes, é buscar a justiça, seja para obter um serviço ou para ser ressarcido. Nossa próxima reportagem fala sobre o tema. Acompanhe. Em 2012, depois do diagnóstico de um grave problema no coração, Paulo precisou passar por uma cirurgia. Como pagava plano de saúde, pensou que os gastos com o procedimento de emergência não seriam uma preocupação. Só que essa urgência não se caracterizou, porque demorou muito para o problema que eu tinha, né? Que tinha que ser rápido a cirurgia. Demorou na média de 15 a 18 dias a autorização do convênio para a realização da cirurgia. E isso me deixou um pouco preocupado, porque era uma doença grave e poderia ter uma complicação no meu quadro de saúde, que me causou um pouco de medo, né, de receio. E eu não esperava aquela demora do plano de saúde autorizar, já que todo mês desconta do meu contra-cheque um valor alto, né, que eu pagava, né? Hoje eu não tenho mais plano, mas naquela época pagava alto, um plano bom, e não me atendeu no momento. E há milhares de pessoas que passam pela mesma situação. A Agência Nacional de Saúde divulgou que entre janeiro e setembro de 2020 foram registradas 6.787 reclamações por descumprimento de prazos máximos para atendimento. Essa demora na autorização de procedimentos médicos ou cirúrgicos pode ser denunciada à ANS por telefone ou por meio do site www.ans.gov.br. Os prazos máximos legais para liberação são de 21 dias para internação para cirurgia eletiva, 3 dias para exames de laboratório e 10 dias para outros serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial. Mas nos casos de emergência, o atendimento deve ser imediato, como explica este advogado. As operadoras elas estão sujeitas a multas, sim, conforme a própria ANS regula. Na Instrução Normativa 259 da ANS estão previstas as penalidades para esse tipo de infração. Por exemplo, na falta de atendimento no prazo ou na inobservância adequada desse tipo de atendimento após o devido processo administrativo, essas multas podem chegar até R$35 mil para as operadoras, além de outras penalidades, como por exemplo multa diária até o cumprimento da obrigação em algumas sanções, ou até mesmo em casos de processos judiciais, os segurados eles podem pedir indenização pelos danos morais causados. Uma operadora de plano de saúde chegou a questionar na justiça a multa aplicada pela ANS por demora na liberação de procedimento médico a um beneficiário. A empresa alegou que não houve infração porque foi criada uma junta médica para avaliar a necessidade da cirurgia, que em seguida foi autorizada. Mas a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região destacou que isso não é suficiente para justificar a demora em dar uma resposta ao usuário. Os magistrados ressaltaram que a liberação só ocorreu um mês depois de o cidadão acionar a agência reguladora, o que descumpre o previsto em lei. O colegiado, então, decidiu manter a multa. Todos os dias, a Justiça Federal precisa resolver casos que chegam às varas federais, aos juizados especiais e até aos tribunais. O desfecho de algumas dessas histórias você confere com Rafael Braga no quadro Inteiro Teor Notícias. Olá,
No Brasil, a legislação permite que alguém adquira a propriedade de um bem pelo seu uso prolongado, contínuo e sem interrupção, mas é preciso cumprir alguns requisitos legais. Na Bahia, uma cidadã tentou se beneficiar dessa modalidade de aquisição de imóvel, chamada de uso capião, porém, já em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente porque se trata de um bem vinculado ao sistema financeiro de habitação. A autora então recorreu e o caso foi analisado pelo TRF da Primeira Região. A sexta turma também entendeu que os imóveis vinculados ao SFH têm destinação social e pública especial, não podendo, portanto, serem adquiridos por meio de uso capião. Além disso, o colegiado destacou que a mulher vinha pagando as parcelas do contrato, ou seja, ocupou o local de forma onerosa, ciente de que tinha uma obrigação contratual. Ainda na Bahia, uma área rural desapropriada para a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste acabou sendo disputada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias e também pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA afirmou ter o domínio da área e que a declaração de utilidade pública para a obra somente previu a desapropriação de imóveis particulares e não de áreas de domínio público. Mas a quarta turma do TRF da Primeira Região, considerando argumento da Valec, segundo o qual a área estaria sob o domínio de poceiros e não do INCRA, devido à reforma agrária, manteve a empresa na posse provisória do terreno. O relator, desembargador federal Neviton Guedes, determinou ainda que os valores referentes à indenização pela área desapropriada deverão ficar depositados à disposição do juízo de primeiro grau até a definição da titularidade do imóvel. E você sabia que, sob pena de incidir no crime de falso, testemunha não pode se calar perante a autoridade policial sem justificativa cabível? O entendimento é da quarta turma do TRF1. O colegiado não concedeu habeas corpus a duas pessoas que recorreram ao tribunal com o objetivo de trancar uma ação penal. Um dos recorrentes, que entrou com o pedido de HC, alegou que se recusou a responder às perguntas da polícia por orientação do advogado, segundo o qual, sendo testemunha, teria direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar. O outro recorrente é o advogado do caso, que sustentou seu direito de orientar o cliente. Ambos alegaram desconhecer o processo para o qual o depoimento seria colhido. O relator dos pedidos de habeas corpus, desembargador federal Cândido Ribeiro, entendeu que no caso não é cabível a concessão do HC para trancamento da ação penal, porque há prova documental do crime de falso testemunho, já que o agora réu calou-se ao ser inquirido como testemunha no âmbito de investigação criminal. Até o próximo Inteiro Teor Notícias. A gente fica por aqui, mas continue acompanhando o TRF da Primeira Região no nosso portal e nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook e no YouTube. Te encontro aqui na semana que vem. Até lá, tchau!